Fala aí pessoal do Torcedores, beleza? Meu nome é Lucas Perillo, sou editor no site e estou de volta aqui com mais dicas para os jogos do fim de semana. E dessa vez vamos analisar o Brasileirão que está na reta final, então bora conferir essas dicas. Para a primeira partida da lista, pessoal, na 29ª rodada do Brasileirão, Série A do Brasileirão, a gente vai acompanhar Atlético Paranaense contra Santos no dia 30 de outubro, às 17 horas. O Furacão recebe o Peixe. Nas últimas 6 partidas do Atlético, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas, média de 1 gol por partida. Do lado do Santos, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, média de 0,83 gols por partida. No Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense jogou 27 vezes, marcou 32 gols, sofreu 36, ganhou 10, empatou 4 e perdeu 13. Do lado do Santos, 28 partidas, 25 gols marcados, 34 sofridos, 7 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. Nos confrontos recentes do Atlético Paranaense, vitória contra o Flamengo na Copa do Brasil, derrota contra o Fortaleza, empate contra o Flamengo no jogo de ida da Copa do Brasil e derrota contra o Fluminense. Do lado do Santos, vitória contra o Fluminense, derrota contra o América, empate contra o Sport e derrota contra o Atlético Mineiro. Nos confrontos diretos, da última vez que se enfrentaram, o Santos perdeu para o Atlético Paranaense no dia 15 de setembro de 2021 por 1-0. Antes disso, mais uma vitória do Atlético Paranaense. A vitória do Peixe veio no dia 6 de julho de 2021, 2-1 para o Santos. E antes disso, mais uma vitória para o Atlético Paranaense. No Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense em 12º com 34 pontos, o Santos em 16º com 32, então em questão de pontos, os times bem próximos. E para essa partida, o Santos está tentando se recuperar. O Atlético Paranaense conseguiu um resultado importantíssimo na última quarta-feira contra o Flamengo, está na final da Copa do Brasil. Vai ser um jogo muito disputado. O Atlético Paranaense não tem muito o que disputar no Campeonato Brasileiro. O Santos ainda disputa ali para sair da zona de rebaixamento, para se livrar da zona de rebaixamento, tá fora da zona de rebaixamento, mas precisa da vitória para ficar mais tranquilo, garantir tranquilidade para os torcedores. Então a gente vai no empate ou vitória do Santos e menos de 2,5 gols pela média baixa dos times, 0,83 para o Santos e 1 para o Atlético Paranaense. Então essa é a dica para o primeiro jogo da lista. Para a segunda partida da lista, pessoal, na 29ª rodada do Brasileirão, um duelo de gigantes. O Flamengo recebe o Atlético Mineiro no dia 30 de outubro, às 19 horas, e para essa partida o Flamengo vem favorito com 41% de chance de sair com a vitória, 28% empate e 30% para a vitória do Galo. Para saírem 2 gols, 71%, para saírem 3 gols, 46% e para ambas equipes marcarem 52%. A cotação para o Flamengo 2,18, empate 3,25 e vitória do Galo 3,0. Nas últimas 6 partidas do Flamengo, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, média de 1,5 gols por partida. Do lado do Atlético, 5 vitórias e 1 derrota, média de 2,5 gols por partida. No Brasileirão, o Flamengo jogou 25 vezes, marcou 47 gols, sofreu 24, 14 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Do lado do Atlético Mineiro, 27 partidas disputadas, 44 gols marcados, 20 sofridos, 18 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Nos confrontos recentes do lado do Flamengo, 2 derrotas seguidas, uma contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil e uma contra o Fluminense. Antes disso, 2 empates, um contra o Atlético Paranaense no jogo de ida da Copa do Brasil e outro contra o Cuiabá. Do lado do Atlético Mineiro, 3 vitórias aí, uma contra o Fortaleza, outra contra o Cuiabá e outra contra o Fortaleza novamente. A derrota veio contra o Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro. Nos confrontos entre as duas equipes, das últimas 3 vezes que se enfrentaram, 13 vitórias do Atlético Mineiro e lá no dia 10 de outubro de 2019, vitória do Flamengo. Então o retrospecto favorece o Galo. Na classificação geral, o Atlético Mineiro em primeiro com 59 pontos, o Flamengo em quarto com 46. E para essa partida a gente vai aí na vitória do Galo, tá? O Flamengo está passando por uma instabilidade interna. O Renato Gaúcho ali já pediu para deixar o cargo, mas foi mantido. Então o Atlético está bem melhor, digamos assim, na situação atual. Então a gente vai na vitória do Atlético Mineiro, que é líder e deve conquistar aí o Campeonato Brasileiro. Então a gente vai na vitória do Atlético Mineiro e mais de 1,5 gols pela média alta das duas equipes, 1,5 para o Flamengo e 2,5 para o Atlético Mineiro. Para a terceira partida
da lista, pessoal, ainda no Brasileirão, na 29ª rodada do campeonato, o Grêmio recebe o Palmeiras no dia 31 de outubro, às 16 horas. Nas últimas 6 partidas do Grêmio, 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas, média de 1 gol por partida. Do lado do Palmeiras, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, média de 1,33 gols por partida. Na Série A do Brasileirão, o Grêmio jogou 26 vezes, marcou 23 gols, sofreu 32, 7 vitórias, 5 empates e 14 derrotas. Do lado do Palmeiras, 28 partidas, 42 gols marcados, 34 sofridos, 15 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Nos confrontos recentes do Grêmio, derrota contra o Atlético Goianiense, vitória contra o Juventude, derrota contra o Fortaleza e contra o Santos. Do lado do Palmeiras, 3 vitórias seguidas contra o Sport, Ceará e Inter e um empate contra o Bahia. Nos confrontos diretos, as últimas vezes que se enfrentaram, 3 vitórias do Palmeiras e 1 empate. A situação dos dois times, o Palmeiras ocupa a 2ª colocação do campeonato com 49 pontos, o Grêmio a 19ª com 26. Para essa partida, acredito que um empate seja o resultado do confronto entre essas duas equipes, né? O Grêmio tá precisando do resultado, mas o Palmeiras está também se restabelecendo aí em meio a uma meia crise no Verdão, né? Problemas com o técnico, com os jogadores, torcida. O Palmeiras está na final da Libertadores, está numa fase boa. Então acredito que o Palmeiras dê trabalho para o Grêmio. O Grêmio está precisando muito do resultado, acredito que seja um empate e menos de 2,5 gols. Pela média das duas equipes aí, Grêmio 1,0 nas últimas 6 partidas, o Palmeiras 1,33 nas últimas 6 partidas. Quarta partida da lista, pessoal, no Brasileirão, 29ª rodada do campeonato, o São Paulo recebe o Internacional no dia 31 de outubro, às 18h15. Nas últimas 6 partidas do tricolor paulista, 1 vitória, 4 empates e 1 derrota, média de 0,67 gols por partida. Do lado do Inter, 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota, média de 1,83 gols por partida. Na Série A, o São Paulo jogou 28 vezes, marcou 22 gols, sofreu 27, 7 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Do lado do Inter, 28 partidas disputadas, 37 gols marcados, 30 sofridos, 10 vitórias, 11 empates e 7 derrotas. Os confrontos recentes aí do São Paulo, derrota contra o Bragantino, vitória contra o Corinthians e 2 empates, um contra o Cuiabá e outro contra o Ceará. Do lado do Inter, 2 empates nas partidas recentes, um contra o Corinthians, outro contra o Bragantino, derrota contra o Palmeiras e vitória contra o América Mineiro. Nos confrontos diretos mais recente, vitória do São Paulo por 2-0 no dia 8 de julho de 2021. Antes disso, vitória do Inter no dia 21 de janeiro por 5-1. No dia 26 de setembro, empate e vitória do São Paulo lá em 2019. Na tabela, o Inter ocupa a 6ª colocação com 41 pontos, o São Paulo a 13ª com 34 pontos. O São Paulo tem que ficar de olho aberto aí com esses 34 pontos, né? Porque o Juventude ocupa a 17ª colocação, está com 29, então muito próximo do tricolor paulista. Para essa partida, acredito que seja um empate, pendendo para a vitória do Inter, né? Nos confrontos recentes, o que os dois times mais fizeram foi empatar, né? O São Paulo 4 empates nas últimas 6 partidas, Inter 3 empates nas últimas 6 partidas. Dois times equilibrados aí na situação, então acredito que um empate pendendo para a vitória do Inter e menos de 2,5 gols pela média, né? O São Paulo 0,67, o Inter 1,83, o Inter até uma média melhor, mas para essa partida menos de 2,5 gols, empate ou vitória do Inter. Para a última partida da lista, pessoal, a gente vai acompanhar o Sport recebendo o Atlético Goianiense no dia 31 de outubro, às 20h30, pela 29ª rodada do Brasileirão. Nas últimas 6 partidas do Sport, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, média de 1,17 gols por partida. Do lado do Atlético Goianiense, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, média de 1,17 gols por partida. Então, mesma coisa do Sport, os dois times muito iguais aí, tanto na média de gols, tanto em número de vitórias, empates e derrotas. No Campeonato Brasileiro, o Sport jogou 28 vezes, 15 gols marcados, 24 sofridos, 6 vitórias, 9 empates e 3 derrotas. Do lado do Atlético Goianiense, 24 gols marcados, 24 sofridos, 9 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. Nos confrontos recentes do Sport, derrota contra o Palmeiras, empate contra o Santos, derrota contra o Cuiabá e vitória contra o Corinthians.
Do lado do Atlético Goianiense, vitória contra o Grêmio, vitória contra o Atlético Mineiro, derrota contra o Bragantino e empate contra o Fluminense. Os confrontos diretos entre as duas equipes, 7 de julho de 2021, empate. Em 2020, vitória do Atlético Goianiense. Em agosto de 2020, empate. E 30 de novembro, mais um empate. Na tabela do Brasileirão, o Atlético Goianiense ocupa a 9ª colocação com 37 pontos, o Sport apenas em 18º com 27 pontos, então o Sport precisa muito da vitória. Mas pelos confrontos recentes, a última vitória do Sport foi lá em 2017. Os times empatam muito, né? Tanto no Campeonato Brasileiro como nos confrontos diretos aí. As últimas 4 vezes foram 3 empates, então a gente vai no empate, pendendo para a vitória do Atlético Goianiense, que conseguiu arrancar pontos de times lá na parte de cima da tabela. Então contra o Sport, o Atlético Goianiense pode ser que consiga a vitória. Então a gente vai no empate ou vitória do Atlético Goianiense e menos de 2,5 gols para essa partida, porque a média dos dois times 1,17 para cada lado não é alta, então empate ou vitória do Atlético Goianiense e menos de 2,5 gols para a última partida da lista.